Shalom. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos continuar. Então nós vamos fazer a meditação do capítulo 26, 27 e 28 de Gênesis. O capítulo 26, ele começa relembrando de uma fome que houve na época de Abraão. E que agora a fome que existe na época de Isaac é maior do que a primeira fome que houve na época de Abraão. E há uma direção de Deus. Ele dá uma direção para Isaac, para que Isaac não vá para o Egito, porque lá no Egito está havendo muita fartura, muita prosperidade. Ele fala, não vá para o Egito, fique aqui junto com os filisteus em Gerar. Acontece que às vezes Deus ele nos dá algumas direções que são diferentes daquilo que a gente acha que é correto. Às vezes a gente pensa que aquilo que é correto é o melhor para nós, mas precisamos ficar atento a respeito da direção de Deus, né? E Deus então dá a direção para que Isaac fique em Gerar, mesmo passando a necessidade. Por quê? Porque lá em Gerar, Deus vai falar com Isaac o seguinte: olha, eu vou ser contigo, serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou confirmar o juramento que eu fiz com o seu pai Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência e todas as nações serão abençoadas através de você. E da mesma forma que Abraão obedeceu a Deus, Isaac também obedeceu a Deus. E aí depois disso, a palavra vai continuar a história falando a respeito da mulher de Isaac, Rebeca, que aliás era muito bonita e ocorreu o mesmo problema que ocorreu com Abraão e Sara. A Bíblia fala que Rebeca ela era muito bonita e o rei também queria ficar com Rebeca. Aliás, mulher bonita é um problema, né, em algumas situações. E nessa cultura, eles honravam tanto o casamento que não poderiam pegar a mulher de alguém que seja casado. Seria melhor que o matasse e tomasse a mulher. E Isaac, então, resolve mentir. Fala, não, ela é minha irmã. Da mesma forma que Abraão mentiu sobre Sara, Isaac vai mentir sobre Rebeca. E o rei descobre. Quando o rei descobre, o rei fala, você está querendo matar a gente? E conversa com Isaac. Isaac permanece em Gerar. Isaac se torna ali um agricultor muito rico. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, com muitos bens, e o rei de Gerar resolveu convidá-lo a sair, porque ele estava se tornando mais poderoso do que os próprios nativos. E quando Isaac sai de Gerar, ele não sai da cidade, ele vai para um local próximo de Gerar. E em Gerar, onde ele foi, Abraão havia furado vários poços. E essas questões de poços é um problema, porque aonde Abraão cavou, após a sua morte, os filisteus, os cidadãos daquela cidade de Gerar, foram lá e enterraram tudo. Isaac vai e desenterra todos os poços. E no que Isaac desenterra, eles vão lá e enterram novamente. Isaac faz um poço, ou desenterra os poços que estão entupidos, e o povo vai lá e entope de novo. Parece que quando a gente tem um projeto em Deus e algumas pessoas, alguns setores aí da sociedade no geral nos desanimam, parece que há um desânimo, há um despreparo, há uma angústia no coração, há um desejo de desistir. Mas o que é mais chocante é que quando existe essa vontade de desistir, Deus de alguma forma fala com a gente. E da mesma forma falou com Isaac. Deus ele chega para o próprio Isaac após um desânimo, talvez aí um desejo de desistência. Deus vai falar para Isaac o seguinte: olha, eu sou o Deus de Abraão, não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar e vou multiplicar a sua descendência. Talvez seja isso que Deus esteja falando com muitos de nós aqui. Não desanime. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e agora de Jacó, né? Então, dessa forma, Deus ministrou no coração de Isaac. Isaac se levantou e na sequência
Isaac envelhece, né, com as experiências com Deus, e já velho, cego, porque a história de Isaac ela é muito curta, a narrativa, né, em relação a Abraão ou em relação a Jacó. E Isaac então ele se torna cego, ele nunca sai de Canaã, essa aqui é a verdade, e agora ele idoso vai fazer o que geralmente um idoso gosta de fazer. O que que o idoso gosta de fazer? Gosta de relembrar as histórias, gosta de refazer o que fazia na sua juventude. E Isaac, o que ele mais queria naquele momento era comer uma comida que provavelmente ele comia de vez em quando, uma caça bem feita, uma carninha bem assada. E ele chega para Esaú e fala assim: Esaú, vai lá, caça, assa essa carne para mim, faz uma comida bem gostosa, porque eu já estou próximo de morrer, então eu vou te abençoar. Quando Esaú sai, Rebeca, como eu falei para vocês, que ela era muito proativa, escutando isso, e aliás, tendo preferência para Jacó, é um dos erros dos pais, né? Existem pais que preferem um filho em relação ao outro, e isso é um dos grandes erros dos pais, ter essa preferência em relação aos filhos. Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Esaú vai à caça, Rebeca escuta a história, vai lá e fala, manda Jacó matar 2 cabritos ali do terreiro, matou os cabritos, fez um guisado bacana, uma comida boa. Jacó engana o seu pai, recebe a bênção. Quando Esaú chega, Esaú fica falando, eu quero ser abençoado, e Jacó fala assim, aliás, Isaac fala assim, não, eu já abençoei, está abençoado, agora você vai ser servo, como disse a profecia, do seu irmão. Não é? E o que é mais chocante nisso é que nessa situação foi a última vez que Jacó viu os seus pais, porque tanto Isaac quanto Rebeca estava assim aconselhando que Jacó fosse embora, porque Esaú ficou com muito ódio e queria matá-lo. E a partir daí nunca mais viram. Aliás, talvez eles tenham visto lá no capítulo 35, vai falar sobre a morte e o sepultamento de Isaac, aonde Jacó e Esaú fizeram esse sepultamento. Então foi só no finalzinho, só na morte, mas a Rebeca nunca mais ele viu. Então essa preferência gerou muitos problemas e muita confusão. E para fechar, Esaú, depois dessa história, fica muito chateado e ele vai se casar com 2 filisteias, coisa que a Bíblia fala assim, que trouxe muita amargura para os seus pais. Filhos, não tragam amargura para os seus pais a nível de você fazer o que você quiser fazer só para contrariar o pai. Esaú era rebelde, Esaú ele não era servo, e por isso ele não foi aquele que recebeu a promessa e a bênção, né? E aí Deus vai falar com Jacó na visão da escada. Jacó é interessante, o final aqui mostra que Jacó ele tem essa experiência de ver anjos subindo e descendo, e tem uma experiência com o próprio Senhor em um sonho, e no sonho Deus fala com Jacó o seguinte: olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac. A sua descendência será como o pó da terra. Em ti será abençoado todas as famílias da terra. Eu estou contigo, eu não vou te desamparar. Uma palavra profética, uma palavra tremenda, uma palavra abençoada. Sabe qual foi a resposta de Jacó? Beleza, se o Senhor for comigo, como? Deus já falou que seria com ele. Mas Jacó falou, se o Senhor for comigo, eu vou ser uma bênção, eu vou dar o meu dízimo e vou fazer tudo o que o Senhor quer. E aí encerra então a nossa sessão desses 3 capítulos, né? Tremendo, muito abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um e boa leitura.